Olá, meus amigos leitores. O livro de hoje é uma história de uma criança que se passa na Segunda Guerra Mundial. É um livro maravilhoso, cheio de emoções e comoções até o final do livro. Ele é um livro importante para você ensinar para as crianças os eventos que aconteceram justamente nessa grande guerra. Nós estamos falando do Menino de Pijama Listrado, de John Boyne. Que livro gostosinho, assim, né? Aquele que te afaga, que te abraça. Me lembrou grandes obras que são narradas pelas crianças, né? Como Extraordinário, O Sol é para Todos. Essa daqui fala de racismo e me comoveu bastante na época que eu li. E esse aqui eu já falei 1 milhão de vezes aqui, né? A Menina que Roubava Livros, de Mark Suzak. Eles, inclusive, se passam ali mais ou menos no mesmo período, mais ou menos no mesmo lugar. Exceto porque esse aqui começa em Berlim e, ao desenvolver da história, eles vão mudar para um lugar chamado Haja Vista. Mas vamos aos detalhes, né? Um livro lançado em 2006, tem um filme, uma obra no cinema de 2008. O filme é muito bom. Ao longo do livro aqui eu vou comentar um pouco sobre o filme. Ele ficou bem detalhado e extremamente parecido com a obra. São detalhes ali que não mudam quase nada. Esse aqui, pela editora Seguinte, não é edição de 2016, de 186 páginas, mas bem espaçada, bem grandinho, gostoso de ler, numa tardezinha ali, aquele livro que eu chamo de Sessão da Tarde, né? Na tardezinha você termina de ler e bem emocionante, 20 capítulos ali que dá gosto de continuar lendo. Então, o Bruno, o nosso protagonista, provavelmente o Menino do Pijama Listrado é o Bruno. Alguns falam que é Shimu, já vou comentar um pouco sobre ele, sobre o que é isso, mas o nosso protagonista tem apenas 9 anos. No filme colocou-se com 8, não sei se para contextualizar a idade aqui no Brasil, eu vi que as crianças no Brasil são um pouco mais desenvolvidas, né? Mas não faz diferença. Se passa com a sua irmã Gretel, ela tem 12 para 13 anos ali até o final da obra. É uma menina bastante inteligente e ela aprende rápido ali sobre os termos de história, sobre tudo, que já vamos chegar lá também. Ele mora na casa com a sua mãe. Ela não é nominada na história, mas no filme trouxe o nome de Elsa. Bom, pelo menos ela não congela nada, brincadeira. Mas ela traz ali um nome, porque no filme ela tem um pouco mais de participação do que no livro, eu achei bem interessante. O seu pai, o nome do pai, ele é um detalhezinho, ele na hora que conta a história da avó, o nome do pai é Ralph. É um nome assim, não é muito emocionante para um comandante do exército, mas é dominado aqui só pai, mas é o Ralph. E eles possuem 3 criados, a Maria, o Lars e o cozinheiro. A Maria é a que vai ter mais participação. Eles moram em Berlim e na casa do lado ali tem o seu avô, o Matias, e a sua avó. Já vamos falar um pouco sobre tudo. Mas o que acontece no enredo do livro? Eles precisam mudar-se porque o pai trabalha no exército de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, e ele precisa mudar para uma outra cidade para fazer um outro trabalho. Eles moram numa casa luxuosa, de 5 pavimentos, e Bruno faz o tempo todo questão de falar que seus amigos ali, eles brincam bastante na rua, as amigas direto também, falar que a casa deles é boa. Por quê? Porque são crianças. O livro todo se passa no ponto de vista de Bruno. Então é uma história muito infantil, é gostoso de ler, porque as maldades que a gente vê que acontecem naquela guerra são contadas por uma ótica de uma criança. Isso é bem interessante. Eu usei esse livro aqui para explicar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial para os meus filhos. É um pouco complicado você falar isso para uma criança, né? Mostrar ali as tragédias, porque eles não têm uma visão de mundo ainda que vão ter um dia. Mas esses assuntos que eles estão vendo no cotidiano, principalmente agora com as guerras da atualidade, é importante para eles entenderem um pouco ali, sem, né, colocar muitas coisas difíceis de entender. Você, como pai, deve estar entendendo o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Eles mudam para Haja Vista, saem de Berlim e vão para Haja Vista. Bruno reclama o tempo todo que perdeu os amigos dele e eles vão escolher ali os seus quartos. Do quarto de Bruno, ele consegue um vislumbre ali da fazenda do lado. E a descrição que ele faz aqui me emocionou muito. Porque eu juro pra vocês, esse livro aqui pra mim, eu não tinha lido e nunca tinha visto o filme. Apesar de todo mundo comentar, chegou a vez dele. Quando o Bruno comenta como é a fazenda do outro lado, me emocionei. Sinceramente, eu estava lendo de noite, me emocionei, porque eu entendi o que estava acontecendo naquela fazenda, e você que já sabe da história, sabe do que aconteceu naquela fazenda do lado, né? Ali estão os judeus, e ele descreve que eles estão todos com a mesma roupa, todos tristes, que as crianças são magras, são feias, que as crianças se vestem mal, mas que elas são livres para poder jogar bola, coisa que ele não é. Que ele está preso ali, ele está sozinho, sem ninguém, né? E é engraçado essa comparação justamente da inocência dele do que ele está vendo. A gente sabe o que ele está vendo, né? A tristeza daquele lugar, mas o ponto de vista dele é um ponto de vista inocente. E isso é até bonitinho. Ele é chamado do pai dele para o escritório, que nunca pode entrar em hipótese alguma, esse é o nome do escritório. Por quê? Porque o pai dele faz reuniões secretas de guerra e não quer que as crianças fiquem sabendo, né? E o livro deixa bem claro isso, que as crianças realmente não sabem de nada. E o pai dele quer saber o que eles estão achando, e Bruno só quer ir embora. Quero voltar para Berlim, eu não gosto de Haja Vista, que é ruim.
mas ele acaba tendo que se acostumar com o local. Dentro desse diálogo saem alguns shorts bem interessantes que eu vou deixar aqui para vocês comentado, de algumas frases que saem do diálogo de pai com Bruno. No livro, o pai de Bruno ele é mais sisudo, ele é mais sério, porque afinal de contas ele é um comandante e aquele local que ele está comandando ali junto com os prisioneiros, tem bastante soldado ali dentro da casa. No filme, ele ficou um pai mais ameno ali, mais carinhoso, mas no livro ele é bem rigoroso, assim. Faz a ideia dos pais daquela época, né? O livro se passa em 1943, já deixa eu te contar como é que eu descobri isso. A gente tem que prestar atenção aos detalhes. Bom, o Bruno tá meio sem ter o que fazer e ele quer fazer um balanço. Ele, ao construir esse balanço ali, através de pneus e cordas, ele machuca o joelho e um dos serviçais ali, um desses prisioneiros, o ajuda. O nome desse prisioneiro é Pavel. E ele fala que ele é um médico, que ele era judeu, e fica um negócio ali meio secreto ali, porque disso e tal. Todas as informações que são passadas por Bruno são meio discretas. O Bruno não sabe de muita coisa, mas nós nos vemos como o Bruno no filme, tentando entender essas dicas que o livro vai dando. A gente já sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, então rapidinho você capta. Mas as crianças que assistiram, por exemplo, minhas filhas que assistiram junto comigo, eu li o livro, mas elas assistiram o filme, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ficavam, pai, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que o Pablo assim? Por que ele não come? Por que ele veste essa roupa, esse pijama listrado? Bom, é contado a história do avô e da avó, que quando eles criaram o filho deles, os avós paternos, eles criaram o Ralph, foi orgulho do pai, e quando o Ralph ele entrou para o exército, ele conseguiu condecoração ali, uma de patentes mais altas dentro do exército, e a avó ficou tão triste com aquilo, a mãe dele no caso, que ela não queria que ele participasse desse tipo de governo, né, do governo do caso de Hitler daquela época, e ela ficou tão triste que ela acabou divorciando do pai. O pai era dono de um restaurante, e ver um filho assim dentro do exército, tornando oficial, era orgulho para o pai, e no filme deixou apenas ali que eles tinham uma intrigazinha sobre esse tipo de assunto, não contou muitos detalhes, né, até porque o filme não tem tempo de contar tudo, né? Mas esse detalhe faz a obra um pouco mais importante, saber que o vô é divorciado da avó justamente porque o filho se tornou um oficial. O Bruno comunica-se mais com a avó justamente por cartas. No filme tem telefones, mas na época, pelo menos no livro que é retratado que era por cartas, talvez por acesso à tecnologia. Vai saber. Os pais de Bruno colocam um professor particular para ensinar a história para eles. A primeira reclamação de Bruno com o professor é justamente que o professor está ensinando histórias reais do mundo real e ele só queria saber de fantasia. E as fantasias que ele gosta justamente de cavaleiros ali, de guerras, e o professor vai contar os cavaleiros de guerra do ponto de vista alemão. Aqui traz uma reflexão bem interessante, principalmente no livro, da educação segundo o Estado na vida das crianças, colocando o ponto de vista do vencedor da guerra nas crianças, né? Aquela velha poema, né? Aquela velha frase, né? Conta a história quem venceu a guerra, né? E aqui é mostrado o professor contando do ponto de vista da Alemanha segundo as guerras anteriores. Bom, o Bruno, a maior parte do tempo fica à toa, não tem uns amigos para brincar, ele vai rodeando a casa. No filme tem um muro ao redor da casa, mas no livro fala que tem uma cerca de contenção. E essa cerca de contenção, ela serve para impedir que os judeus entrem na casa, e não para impedir que o pessoal da casa vá até os judeus, até porque os soldados estão ali o tempo todo. Ali colocou-se um muro, ficou interessante, mas a fase da cerca, para uma criança ter contato com o Shmuel, igual aconteceu aqui no livro, né, é muito mais interessante. Bom, falando de Shmuel, o Bruno ele tem um sonho de ser um explorador, e ele conta isso para Pavel, né, que ele acaba ficando amigo de Pavel ali. E ele vai explorando a fazenda cada dia mais. Num lugar bem distante da fazenda, ele encontra um lugar na cerca onde ele consegue encontrar um judeu, um menino judeu. E esse menino, a pronúncia do nome dele é interessante porque o livro o tempo todo faz menções a alguns termos bíblicos muito discretos. E ele fala que o nome de Shmuel é como se fosse Samuel no lugar do H, do A, um H. Ele fala que a pronúncia do nome dele é como se fosse o soar do vento, Shmuel. E na descrição de alguns teólogos, o nome de Deus Yahweh, né, seria a pronúncia do vento, Yahweh, como se fosse do respirar da vida, né? Então aqui ele faz uma alusão desse nome pronunciado de Yahweh dos judeus com o nome de Shmuel, como se fosse uma pronúncia ali bem próxima. Eu achei essa curiosidade bem interessante. E ele fala que o nome dele, a idade dele, ele nasceu em 1943. Em 1934, e ele tem 9 anos. A idade do Bruno, que nasceu justamente na mesma idade, 15 de abril de 1934, ele tem 9 anos, então o livro se passa em 1943. Tá aí uma dica. Esse é o gostoso do livro, né? Você consegue descobrir alguns fatos ali que estão implícitos, você consegue descobrir fazendo conta. Dentro da obra, o filme, por exemplo, colocou que ele tem 8 anos. Não muda muita coisa, mas é um detalhe que a gente encontra que é gostoso, né? Nós, leitores, descobrimos essas coisas da trama. Bom, Hitler se convida para jantar na casa do nosso protagonista, o qual fica cheio de regras ali na casa, e no filme não tem essa cena do Hitler almoçando lá. No Hitler já pula, no livro já pula, no filme já pula direto para o jantar com Kotler. Kotler
Ele é um soldado que serve a família ali, a mando do pai de Bruno, para fazer todas as coisas que a mãe precisa, que a família precisa, e a Gretel, ela sempre fica se engraçando meio com ele ali. No filme mostra que ele que contou para a mãe de Bruno, para Elsa no caso, o que acontecia ali dentro daquelas fazendinhas dos humanos que ela não sabia. Isso agrega valor à personagem da Elsa, porque no livro não é contado isso, parece-se que ela já sabia sobre esse tipo de assunto, mas fica subentendido. No filme deixou bem claro que ela não sabia, que ela fica triste. Nesse jantar ali, o pai de Bruno ele começa a ficar nervoso com esses assuntos dele ter contado Ralph, né, contado por Kotler, esse tipo de coisa que aconteceu, e Kotler acaba sendo questionado, e por conta dele falar demais ali, contar que o pai ele não aceitou esses termos colocados ali na Segunda Guerra, ele meio que saiu do país, assim como a avó a avó do Bruno, né, materna, não aceitou as situações políticas do país. Então, Kotler, por ele ter contado para Elsa sobre os campos, ele acaba sendo enviado para o fronte de guerra, ou seja, o pai de Bruno ficou com raiva do acontecido e mandou o cara para morrer na guerra. Eita! E aí a menina, a Gretel, fica muito arrasada com isso e ela abandona as bonecas dela e se torna uma pessoa mais séria, mais sisuda, e ela começa a estudar mais a fundo as coisas da guerra, por isso que fala que ela é muito inteligente. Junto do professor de história ali, ela começa a ficar bem mais focada. No filme, mostra bastante sobre isso, ela estudando esses livros um pouco de história mais a fundo. Bom, nesse jantar, Kotler perde a paciência e no filme ficou bem parecido com o livro. Simplesmente o Pavel deixa cair a garrafa de vinho e quebra no filme a taça, só que o Kotler faz algo com o Pavel que não é escrito no livro, mas que Bruno ele diz que fecha os olhos porque ele ficou com medo do que aconteceu. E no filme simplesmente sai do ambiente, mas mostra, né, o Pavel sofrendo bastante ali, que eram as coisas que aconteciam no campo de concentração. No filme essa parte ficou bem mais pesada. Bom, o Shimu ele aparece com um olho roxo, no livro é descrito que ele simplesmente caiu de bicicleta e tal, ou pelo menos o Bruno disse que isso aconteceu, mas no filme colocou ali que ele apanhou justamente na situação das taças. Essas da taça acaba vindo um pouco depois, porque está sendo comemorado o aniversário do pai do Bruno, que foi logo depois do aniversário da Gretel de 13 anos. E aí o Shimu foi convidado para lavar as taças, limpar as taças. Nesse ambiente, o Bruno dá uma comida para ele e o Kotler vê ele comendo essa comida. Foi justamente ali nesse meio termo entre o jantar que Kotler, né, contou as coisas para a mãe dele e desse aniversário do Pavel, onde o Kotler foi enviado para a guerra e o Shimu acaba apanhando por conta disso, né? Acaba sofrendo as retaliações por ter roubado a comida, mas na verdade foi o Bruno que deu. Bom, são detalhes ali que fazem diferença na obra, né? Acontece que passam-se algum tempo, esses eventos são também passados entre eles, e Bruno constantemente fica indo na cerca conversar com o Shimu. Numa dessas, o Bruno pega piolho. E a Gretel também. E o Bruno tem a sua cabeça raspada. Olha que interessante, porque ele passa o livro todo em contradição sobre o que é ser um alemão e o que é ser um judeu. E ele acaba ao longo do livro se tornando parecido com um judeu. E ele acaba tendo a sua cabeça raspada por causa dos piolhos. E no filme não tem esse detalhe, né? Mas acontece que depois que a avó do Bruno morre, ele fica ainda mais sozinho e começa a se ficar muito mais junto de Shimu. Quando acontece essa situação das taças, que Kotler pega ele comendo a comida que o Bruno deu e o Bruno não assume que foi ele que deu e Shimu acaba sofrendo retaliação, o Bruno fica se sentindo culpado e fica indo lá na cerca encontrar com ele. E o livro deixa claro que só no 7º dia, interessante, né? Ele foi lá encontrar com Shimu e que eles se encontravam sempre no final do entardecer. Olha que engraçado, né? Como se fosse uma visão ali de Deus encontrando com Adão. O livro tem essas coisinhas assim intrínsecas, porque é como se fosse o humano, no caso, o Bruno como se fosse uma entidade superior, rica, próspera, feliz, e o Shimu ali, alguém sofrido, humano, pecador. Ele faz essa aversão, assim, esse contato. Achei engraçado, só que o Bruno o tempo todo ele fica olhando e fala assim, olha, mas você é injusto, você tem uma vida melhor do que a minha, você tem amigos para brincar aí, você tem fazendas, você tem tudo, e eu fico aqui preso naquela casa sem nada. Olha que triste, né? É uma visão totalmente inocente do nosso protagonista, por isso que eu digo que o menino de pijama amarelo não era Shimu, era justamente o Bruno. Por quê? Porque o Bruno fala assim, depois que ele fica sabendo que o pai de Shimu desapareceu, ele fala assim, olha, para você me perdoar, sendo que Shimu já tinha perdoado, eu vou te ajudar a procurar seu pai. Amanhã eu vou vir aqui na cerca, nós vamos entrar aí, você arruma uma fantasia dessa para mim, um pijama desse listado, que eu vou entrar aí, vou explorar e ajudar a encontrar o seu pai. Só que o que acontece? A mãe de Bruno, ela tá super entediada, chateada com o que está acontecendo ali. No filme retrata um enredo muito mais interessante do porquê ela quer ir embora, porque ela descobre do que está acontecendo ali dentro daquelas fazendas, né, daqueles campos, né? Só que Bruno não sabe. Então Bruno, ele entra lá com a roupa
de pijama e começa a procurar pelo pai do Pavo, do Shimu. Nessa procura, eles acabam indo nas chaminés, que era um local proibido, inclusive para o Shimu, e lá eles acabam sendo presos ali dentro, ficam presos ali dentro. Bruno segura a mão de Shimu e ele fala que ele não ia largar esse amigo igual largou os outros que ele deixou em Berlim. E simplesmente o capítulo 19 acaba bem aí numa situação bem triste, porque nós sabemos o que aconteceu com o Bruno. No livro mostra o que aconteceu com o Bruno, no filme mostra o que aconteceu com o Bruno, mas ele mostra implícito, deixa para o nosso coração judiado descobrir o que aconteceu com o Bruno, igual aconteceu no final desse daqui, né? A gente fica com o coração judiado na tristeza do final. Os pais, no capítulo 20, ficam desesperados, a família toda desestruturada, e o livro acaba aí. Acaba justamente nessa subversão de valores, mostrando uma família que teve o seu filho inocentemente perdido, e mostrando o contrapasso das famílias que estavam do outro lado da cerca, que também eram inocentes. Eles apenas, o único pecado que elas tinham foi de nascer num país, eles não fizeram nada. Então, assim, é um livro moderno, é um livro atual para você oferecer para sua família ali valores assim bem rasos sobre o que aconteceu na Segunda Guerra. Eu vi bastante crítica do filme, do livro, falando que isso daqui é um ensaio, isso aqui chega a ser um estudo, porque foi muito pior. Sim, todos nós sabemos das atrocidades que aconteceram. O que eu trago aqui, o valor desse livro, dessa obra, é justamente para o infanto juvenil. Você mostrar, eu mostrei para minha filha de 9 anos, ela ficou comovida com o que aconteceu. E ela fica se perguntando, pai, por que isso? Por que o mundo é assim? Por que acontecem essas coisas? É interessante para você começar a introduzir que o mundo não é um mar de rosas, que existem coisas difíceis, eu mostrando para elas qual é a vida que elas têm, boa, tem doce, tem celular, tem desenho, tem Netflix, tem internet. E lá ele tinha um pneu para brincar, procurava um amigo ao redor da cerca, e não importa se aquele amigo foi ensinado para ele que aquele amigo era inimigo, mas para ele era um amigo. Esses valores pequenininhos que tornam a nossa vida um pouco mais saborosa, né? Livros como esses, que contam a história das crianças, como elas viveram, remete à nossa infância, o que a gente passou ali, e esses valores têm que ser transferidos para outra geração, eles entenderem que a vida é muito mais do que somente vista por uma tela de celular, igual você está fazendo agora. Vai para a rua, vai brincar. Agradeço por você ter chegado até aqui. Vou deixar aqueles shortzinhos com algumas frases comentadas do livro e já te espero no próximo livro, hein?